Então, eu mencionei, né, que você se referiu ao início do nosso texto, que é o segundo capítulo do livro, no qual a gente cita Dasgupta, que é um historiador e filósofo indiano, que escreveu uma obra monumental, né, História da Filosofia Indiana, são vários volumes. E na parte, no capítulo que ele trata da Gita, né, ele contrapõe duas características que supostamente, aliás, que a Gita, não supostamente, que a Gita atribui a Deus ou a Krishna, né? Que de um lado a transcendência e do outro lado a imanência. E ele pontua que um ser não pode ser ao mesmo tempo transcendente e imanente. Porque, e aqui a gente tem a mesma temática, a relação entre Deus e o mundo. Porque dizer que Deus é transcendental ao mundo significa dizer que ele está para além do mundo e, principalmente, que ele é diferente do mundo. Ele está para além do mundo. Mas dizer que Deus é imanente significa dizer que ele está no mundo. E essa imanência, o próprio Dasgupta menciona, muitas vezes na Gita chega a ponto de se aproximar de um panteísmo, que é a ideia que Deus é o mundo. Então, basicamente, ele identifica uma contradição na Gita. Então é mais ou menos nesse tom que a gente começa o texto, e é uma motivação inicial, não é? Essa afirmação do Dasgupta, e a gente responde a essa afirmação ou essa acusação que o conceito de Deus da Gita é contraditório. A gente responde a essa acusação trazendo um novo tipo, né, de teísmo, que é chamado atualmente de panenteísmo. Então, aí eu teria que explicar um pouquinho. Então, de um lado, a gente tem o teísmo clássico, digamos, o que é o teísmo do cristianismo, que enfatiza a transcendência. Deus ele é diferente, ele é completamente diferente do mundo. Por exemplo, a tal ponto de acordo com vários filósofos cristãos, Deus ser eterno no sentido de ele estar fora do mundo, fora do tempo e do espaço. Mas isso é um parênteses. E do outro lado, né, então isso é o teísmo clássico que enfatiza a transcendência, e do outro lado a gente tem o panteísmo. Né? Pan significa tudo. Né? Teísmo tem a ver com Deus. Então, panteísmo vai dizer que Deus é tudo, ou seja, Deus ele é idêntico ao mundo, idêntico a tudo que existe. Né? Na tradição ocidental, a gente tem um dos maiores panteístas foi Spinoza, né? Que inclusive foi excomungado por conta dessa visão. No entanto, né, várias tradições indianas e vários textos indianos e a Gita, inclusive, se colocam mais ou menos entre esses dois extremos. A Gita aparentemente corrobora o que a gente chama hoje de panenteísmo. A palavra ela foi cunhada por um filósofo alemão chamado Krauss, no final do século XVIII, final do século XIX, perdão. Pan significa tudo, teísmo, Deus, e esse en significa em. Então, panenteísmo significa literalmente tudo está em Deus. Então, panenteísmo é a ideia de que o mundo está em Deus, mas Deus é mais do que o mundo. Então, existem vários versos na Gita que têm um viés panenteísta. Dão a entender que, de um lado, Deus é diferente do mundo, ele é transcendental ao mundo, inclusive a Gita faz referência à morada de Krishna, né? Por exemplo. Né? Mas, por outro lado, a Gita tem vários versos que dão a entender que o mundo, ou a realidade, está em Krishna. Então, basicamente, nesse capítulo, a gente fornece uma explicação para qual tipo de panenteísmo a Gita defende ou advoga. Né? E, basicamente, a gente se centra nos versos 4, 5 e 6 do capítulo 7, mas, especificamente, a gente fornece essa resposta através do conceito de Prakriti. Nesses versos, Krishna diz que os 7 elementos, os 8 elementos materiais, assim chamados elementos materiais,
são Prakriti, ou eu não vou traduzir o termo, são Prakriti de Krishna, e as almas individuais, também são Prakriti de Krishna, só que ele qualifica, ele diz que, de um lado, esses 8 elementos materiais são Bina Prakriti, são uma Prakriti inferior, Bina significa separada, na verdade, e a Para, inferior, enquanto que a Jiva Bhuta, né, as almas individuais, são Para Prakriti, a Prakriti superior. Mas, então, quando a gente olha a significação desse termo, né, que obviamente o termo Prakriti ele é mais conhecido como um termo que surge dentro da tradição Sankhya, né, para se referir à manifestação material. Mas esse é apenas um dos significados da palavra Prakriti. Um dos significados dessa palavra Prakriti, principalmente quando ela é usada no plural, é exatamente parte de um todo. Então, dizer que A é Prakriti de B também significa dizer que A é parte de B. Né? E isso é corroborado com outro verso da Gita, onde Krishna diz que as almas individuais são amsha, são partes de Krishna. Então, basicamente, a partir desses versos e focando nesse conceito específico, a gente vai fazer alguma elaboração a partir desse conceito, o conceito de Prakriti, a gente vai defender que a Gita advoga um tipo de panenteísmo, onde não só nós, né, almas individuais, mas também a manifestação material, por assim dizer, é parte de Krishna. Mas, no entanto, é parte de Deus, ou de Krishna, mas, no entanto, Deus ele é mais, né, do que as suas partes. Ele é diferente das suas partes. Então, aí, de um lado, a gente tem algum tipo de imanência, mas também tem uma transcendência.